E estamos aqui para apresentar um seminário com o tema Os Atos de Fala e Compreensão de Significados. Meu nome é Andresa, eu também sou graduanda em Letras pela Universidade de Brasília, e hoje a gente vai apresentar o seminário e eu vou ficar com a parte da pragmática, para a explicação teórica da pragmática segundo o Fiorin. A Giovana vai começar explicando os atos de fala, e depois eu venho em seguida explicando a pragmática. Bom, a teoria dos atos de fala, né? Essa teoria é muito importante para a pragmática, que é o estudo dos usos da linguagem, né? John Austin, ele escreveu, é um filósofo inglês, escreveu um livro chamado Como Dizer é Fazer. E nesse livro, ele fala que falar é muito mais do que você apenas declarar. É também você ordenar, perguntar, pedir, desculpar, reclamar. Então, nós como os indivíduos nos expressamos através da fala. Então, tá. Austin, ele quebra um conceito da semântica sobre o verdadeiro e falso nas sentenças, quando ele traz o conceito de performativo. Então, o que são performativos? São os enunciados que realizam o ato que está sendo enunciado. Por exemplo, quando nós falamos ajoelhou, tem que rezar. O que a gente está querendo dizer com o conceito performativo é isso. Então, se você ajoelhou, tem que rezar. É o comprometimento do locutor com a ação e a consequência do ato, né? Não tem a ver com verdadeiro e falso. Então, se você ajoelhou, consequentemente, você vai ter que rezar de acordo com o enunciado, né? E para ele, quando nós falamos, nós realizamos 3 atos simultâneos, 3 atos ao mesmo tempo. Primeiro é o ato locutório, que é usado para dizer algo, né? Concentrado no nível fonético, sintático. O ato ilocutório, que é o modo como você diz algo e como a pessoa recebe o que você disse, né? E o ato interlocutório, que está nos efeitos causados sobre a outra pessoa, como a persuasão, a influência, o constrangimento. Perdão. Outro importante autor é o John Searle. Ele classifica e categoriza esses atos de fala, né, em atos. O primeiro ato é o ato assertivo, que ele está explicar como as coisas são, falando a verdade. Então, na frase, a Amazônia é a maior floresta do mundo, é verdade, a Amazônia é a maior floresta do mundo, está lidando com a verdade. Existem os atos diretivos, que ele tenta levar a pessoa a fazer alguma coisa, como sugerir uma ordem. Então, não deixe o tabaco tirar seu fôlego, escolha a saúde não tabaco, o enunciado, né? Escolha a saúde não tabaco é um ato diretivo. E tem os expressivos, que expressam sentimentos e atitudes, como no luto, e obrigada, como na imagem do luto, onde está escrito obrigada por tudo, tio descansa em paz. Obrigada por tudo é um ato expressivo. E também os comissivos, são atos que tentem comprometer o falante a cumprir alguma coisa, como um convite, uma promessa. Botei o exemplo de um convite para ser madrinha de casamento. Pois quando você é convidado para ser madrinha de casamento, você vai ter que assumir uma responsabilidade, está te comprometendo, né? E os atos declarativos, que eles mudam a realidade. Então, quando nós casamos, eu declaro marido e mulher, batizamos, ou quando o juiz diz eu declaro culpado, são exemplos de atos declarativos. Agora eu vou explicar a diferença entre ato locutório versus força locutória. O ato locutório, ele é o ato executado na fala, né? São as ações que podem ser realizadas, né? E a força locutória é a particularidade. É o que faz um pedido ser um pedido, uma desculpa ser uma desculpa, né? É a particularidade, é o que determina a diferença, né? Uma coisa e outra, precisa disso. E o que vai fixar essa força ilocutória, a sua particularidade, vai ser o contexto, né? Sem você precisar de marcador de força, de verbo, né? E o ato, então, ele precisa ser dito de acordo com as circunstâncias. Então, a circunstância que vai ser ali o centro, o núcleo. Bom, vamos analisar agora essa passagem. Eu peguei do livro do Martelotto, Manual da Linguística. Então, ele diz o seguinte: não creio que sejam necessários ao país tantos vereadores, deputados, senadores e, o pior, tantos assessores e funcionários à disposição dessa turma. Para que servem? Para dar o nome de rua, para fingir que representam o povo, redução dessa turma de políticos já. Então, essa parte que está em verde, turma, se refere aqui aos políticos. Nesse, a gente vai ver a força ilocutória.
como é que funciona, né? O turma vai se referir o quê? Aos políticos, né? O para que servem, para dar nome de rua, para fingir que representam o povo, são indagações. São indagações que deixa explícito a reclamação do locutor, né? Do leitor. O redução e o já, eles vão intensificar mais o grau de imposição do ato, que o leitor não está feliz com nada. Então, com essa passagem, nós tiramos conclusões de que os atos ilocucionais, eles têm graus variados de força. E cada um desempenha uma função diferente, né? Cada um, ou um é de indagação, ou um é de raiva, né? E pode levar a diferentes interpretações. Agora vamos falar sobre o sentido dos atos de fala. O que vai reger o sentido dos atos de fala, a estrutura dele, vai ser a circunstância. Por exemplo, na frase, está frio hoje, não é? Esse está frio hoje, não é? Dependendo da circunstância, do contexto, pode significar coisas diferentes. Pode ser que você esteja em casa com alguém, a pessoa está falando está frio hoje, não é? Para você fechar a janela porque está frio, ou então se você está numa parada conversando com outra pessoa, é só para puxar só um assunto. Então isso vai depender da circunstância do ato. Esse exemplo que eu acabei de dar, ele faz parte dos atos indiretos, né? Dos atos de fala, que é quando você fala uma coisa, mas não é o real sentido. Por exemplo, estou com frio, está frio hoje, não é? Pode significar, tem sentido diferente. E a teoria interacionista, ela deriva desses atos indiretos. Então, nas perspectivas dos atos de fala, Marcondes fala que é como uma troca linguística a teoria interacional. Então, o indivíduo, ele, para mim, é igual uma metáfora de um ping-pong. Uma pessoa joga a bola para outra e devolve. Então, a bola vai ser como uma troca linguística. E nessa interação verbal é que nós viramos sujeitos linguísticos, né? Agora eu vou falar sobre a teoria da polidez. A teoria da polidez, ela traz alguns levantamentos acerca da pragmática, né? Como as pessoas se relacionam entre si, ou que regras ou princípios de comportamento vão atuar como reguladoras, né, da interação. E, assim, é um processo de criação da face. Agora nós vamos ver, né, o que é a face. Perdão. Conceito de polidez. A polidez, ela é como se fosse um disfarce que nós temos ante a sociedade, né? Então, as pessoas, elas tendem a cooperar em conjunto para manter a face um do outro. Ao mesmo tempo que eu tento manter a minha, eu tento manter a sua. Esse Goffman, ele também foi muito importante nos estudos pragmáticos, porque ele diz que a face é construída pelo indivíduo e ela é relacionada às nossas situações sociais e também de interação. Então, o que isso quer dizer? Que a gente sempre tenta buscar a nossa preservação social, a nossa preservação da face. Ou seja, ao mesmo tempo que eu evito ameaçar a minha face, eu evito, para atingir algum objetivo, né? Eu tento também não ameaçar a face do outro. Então, os pedidos servem exatamente para isso, para atenuar o grau de ameaça à face da outra pessoa. Lakoff, ele vem com regras de polidez. Então, ele diferencia três tipos de regras. A primeira é de não se impor. Então, de não se impor, ele está ligado ao grau de distanciamento entre os interlocutores. Então, depende do contexto, formal ou informal. Por exemplo, falar com um professor, um juiz ou policial é diferente do que falar com um pai ou uma mãe, mas ainda assim, como existe graus diferentes, a gente não vai se portar da mesma maneira, né? Então, o importante é você não se impor. Não ser categórico, né? O segundo é você dar opções, é você deixar caminhos abertos para a pessoa saber que ela tem opções, né? Então, na frase, quem sabe no enunciado, né? Quem sabe nosso lanche é possível, ou quem sabe tá deixando a brecha. A pessoa pode dizer sim, pode dizer não, né? O terceiro, faça A sentir-se bem e seja amigável. Faça A está se referindo ao outro, né? Quando essa terceira regra, a gente vai usar para compartilhar uma real situação, conversar sem demandas, pedir favores, porque a gente vai tratar o outro como igual, como um amigo, né? Bom, Brown e Levinson, e classificação da face. Brown e Levinson, eles introduziram a teoria da polidez, né? E eles dizem que a face é uma outra imagem que a gente reclama para si. Então, para eles, existem dois tipos de
de face, a negativa e a positiva. A negativa é quando a gente não quer se impor, quando a gente quer privacidade, quero preservar mais a minha face. A face positiva é que eu não quero, quando eu quero ser apreciado, eu não quero ter essa privacidade, eu quero me impor. Então, a polidez para ele, a face, é a gente tentar manter e reparar a face um do outro. É essa via de mão dupla, né? Não é uma coisa unilateral. Bom, Litt e as máximas de polidez. O Litt foi outro autor que entende a polidez como se fosse existe uma caixa, e essa caixa é a nossa comunidade. E lá dentro dessa caixa existem normas e regras de comportamento, e a polidez ela tem que se encaixar dentro dessa caixa, né? Então, para isso, ele criou as máximas. Existem muitas máximas. Eu botei as que nós estamos acostumados. As máximas, elas são com ideias que se referem ao princípio de cooperação. Então, nós podemos ser polidos usando estratégias indiretas, né? Por exemplo, a máxima da aprovação. Exemplo, se fulano não te quis, azar dele. Nós vamos maximizar a honra de uma pessoa e minimizar a aprovação do outro. Essa aprovação do outro vai ser da pessoa que não quis, a pessoa que estou me referindo, né? E maximizar a honra da pessoa que, no caso, é meu amigo, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais, ao mesmo tempo que aumenta uma, diminui outra. E também a máxima da modéstia, que são os seus olhos. Quando alguém te elogia, né? Fala assim, nossa, que colar bonita. Nossa, como você tá bonita hoje. Não... Ah, são seus olhos. Então, eu vou minimizar a vaidade e o orgulho da pessoa e maximizar a modéstia, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, essas máximas foram criadas porque existem culturas em que as pessoas não se impõem, não gostam de se impor, não gostam de confrontar. Então, são usadas essas estratégias. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou explicar a pragmática agora. Bem, a pragmática, segundo Fiorin, é o uso concreto da língua com vista em seus usuários. Ou seja, vai ser o estudo da prática linguística. Ele vai sempre levar em conta a fala, mas não vai ser em seu modo isolado. Vai ser a fala dos grupos, a fala no uso social. Ele vai explicar a linguagem em seu uso e não vai descartar nenhum elemento não convencional. Esses dois pontos comuns aos elementos pragmáticos formam a linha derivada da história da preocupação com o uso linguístico. Então, quando alguém fala está chovendo, a pessoa não está falando só do estado da natureza, do que está acontecendo, do tempo. Ela está falando que está chovendo e aponta a roupa para o varal. Se é uma mãe e uma filha que está em casa, a filha logo vai entender que ela vai precisar tirar a roupa do varal porque está chovendo. E a mãe dela apontou para ela. Então, a língua ela vai ter esses vários tipos de uso, dependendo do falante. Então, a pragmática sempre vai levar em vista o uso linguístico prático. Gil, pode passar. Bem, um dos domínios de fatos linguísticos que existe em introdução de uma dimensão pragmática nos estudos linguísticos é a enunciação, ou seja, o ato de produzir enunciados que são realizações linguísticas concretas. A enunciação é concebida como o estado que dela resulta, independentemente das suas dimensões sintagmas. Então, ela vai ser um dos elementos ela vai ser um dos domínios da pragmática, a enunciação. E ela é dividida em deíticos, que vai ser o quê? Que vão ser os elementos linguísticos que indicam o lugar ou o tempo em que a enunciação é produzida, ou então os participantes de uma situação enunciada, ou seja, é a enunciação própria. Quando a gente vê aqui esse quadrinho, essa tirinha, a gente vai ver que nós temos tempo marcado, que nós temos os personagens e nós temos o espaço. Com os personagens vai ser o Haroldo e o pai dele, e ele vai falar, rapaz, que dia. Nesse rapaz, que dia, a gente vai introduzir, a gente vai entender, a gente vai compreender que já está no final do dia,
que ele já passou o dia todo. E aí ele está reclamando que o dia foi cheio. Olha o que a gente inferiu tanto, a gente compreendeu tanto só de uma pequena frase. Por quê? Porque, como eu falei, a pragmática ela vai entender que vários enunciados ela tem diferentes sentidos, dependendo do falante. Aí ele fala, eu fui à escola, brinquei lá fora e fiz meu dever de casa, estou exausto. Você sabe que horas são? 7h35. Nessa fala, ele confirmou o tempo onde o enunciado foi produzido. E aí ele fala que é hora da cerveja. Por quê? A gente já deduz que também é o momento dele relaxar. E esse volte aqui deduzindo que ele é uma criança, que ele não deveria tomar cerveja. Pode passar, Gil. Bem, a enunciação enunciada, ela vai ter sempre marcas de enunciação, que elas estão presentes no enunciado e se remete à instância da enunciação. Quando eu digo, quando eu estou pronunciando, eu digo que o céu é azul, olha o tanto de marca de enunciação que tem nessa frase. Está falando, eu digo que o céu é azul. Agora, já o enunciado vai ser a própria enunciação. Ela vai ser essa enunciação sem essas marcas de fala. Ela não vai ter o eu, ela não vai ter o presente, ela vai ter só que o céu é azul. Vai ser o enunciado. Pode passar. Bem, nós temos 3 instâncias enunciativas. A primeira é o enunciador versus enunciatário, o eu e tu. E ele acontece na constituição intelectual do discurso. Ou seja, vai ser quando o falante ele vai estar pensando antes de falar. Ele vai estar pensando antes de enunciar. E aí aqui nós temos a tirinha. Ele sempre vai construir toda uma oração na cabeça dele, para depois ele pronunciar essa enunciação. E aí aqui a gente tem, você nem vai querer saber como foi o meu encontro, o John falando ao Garfield. Aí ele sai, aí o Garfield já faz a enunciação na cabeça dele, já prepara toda uma estrutura sintagma na cabeça dele. O que significa que eu quero saber como foi o seu encontro. Então ele já sabe o que ele quer, ele já sabe o que ele vai falar. Pode passar. Bem, o narrador e o narratário. O narrador, ele é aquele que se apresenta no texto como falante. E o narratário vai ser aquele que vai ser o tudo do texto. Ele vai se apresentar no texto como alguém intrínseco. Alguém que o narrador sempre está conversando, mas a gente nunca sabe quem é. Por quê? Ele vai estar conversando com alguém, o Fiorin chama de simulacro, e esse simulacro vai ser o tudo texto. O narrador sempre está se referindo a alguém, mas esse tu é intrínseco. Normalmente vai ser o leitor que está lendo. Só que mesmo assim ele é intrínseco. O narrador está conversando com alguém, mas a gente não sabe quem é. E aqui eu coloquei essa narrativa visual. Meu nome é Caio. E aí o Caio, ele está falando com alguém. Com simulacro, com tu intrínseco. O interlocutário, ele vai dar fala ao personagem. E aqui nós temos a fala do Caio, bem explícita. O que aconteceu? O narrador deu a fala ao personagem. Pode passar, Gil. Bem, opa. Bem, nós temos o aparelho formal da enunciação, que ela é constituída pelas categorias de pessoa, espaço e tempo. O que é isso? Vai ser as características de cada enunciação. A gente foi vendo isso conforme a gente foi vendo nas tirinhas. Mas agora, para fazer uma teoria, para ser mais teórica, nós podemos dividir. Que nós vamos ter a pessoa, que ela vai assumir 2 correlações de personalidade, ou seja, ela opõe a pessoa do eu e tu, e de não pessoa, que é ele, que são os participantes da enunciação e enunciado. E de subjetividade, que ele opõe o eu e tu, a primeira pessoa subjetiva e a segunda pessoa
objetiva. Vamos ter também a marca do tempo, que vai ser o tempo linguístico ligado ao exercício da fala, vai ser o momento onde está acontecendo aquela fala, e normalmente aquela fala sempre vai acontecer no agora, no presente, e aí ela vai constituir um eixo de algumas categorias, que vão ser de concomitância, não concomitância, que vai ser anterioridade versus posterioridade, não vai ser mais aquele presente, aquele agora. Nós vamos ter 3 momentos significativos para o momento de enunciação, que a ME é o momento da enunciação, como eu falei, o agora, o presente. Nós vamos ter o MR, que é o momento de referência, o presente, passado, o futuro, como naquela tirinha do Haroldo, que o pai dele vê a hora e fala que é 7h30. E nós vamos ter o MA, que é o momento de acontecimento, que é concomitante, anterior e posterior, a cada um dos momentos de referência. Pode passar, Gil. E nós vamos ter o espaço. O espaço linguístico, ele se ordena a partir do lugar do eu. Vai ser a partir do lugar onde o narrador se apresenta, pois todos os elementos são localizados em relação à impressão que o falante tem à sua realidade. O que acontece? O narrador, ele sempre vai falar, o falante que está produzindo a enunciação, seja fora de um texto, na fala concreta, na fala real, sempre vai depender de onde ele se apresenta, de onde ele nasceu, dos lugares que ele gosta de frequentar. E aí, normalmente, sempre serão utilizados para estabelecer essas relações os pronomes demonstrativos e os advérbios de lugar. Pode passar?